Olá, meus amados em Cristo Jesus. É com muita alegria que mais uma vez estamos para transmitir a você uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus. E neste momento, cumprimentando-vos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, quero convidar-vos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e os versículos de número 34 e 35. Atos 10, 34 e 35 nos diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Louvado seja Deus. Queridos, aqui neste texto nós encontramos a passagem histórica da vida de Cornélio. Cornélio buscava entender as coisas de Deus, buscava, de certa forma, o caminho para ter acesso a um avivamento ou a presença do Espírito Santo em sua vida. E, por certo, agora Deus se revela a Pedro. E o Senhor, então, atendendo a oração de Cornélio, Deus se revela a Pedro. E então o Senhor diz a Pedro: olha, por certo você vai ao caminho, ao encontro de um homem de Jope, pois vai haver um emissário que vai vir te chamar. E aí Pedro, quando olha, ele por certo se espanta, mas o Senhor, pelo seu Espírito, o convence e diz: vai, porque eu quero mostrar a ele a minha glória, o meu poder, a minha unção. E Deus, por certo, dá a Pedro uma ordem, que ele vai e entregue uma mensagem de ânimo e, por certo, faça ele entender que o Senhor ouviu a sua oração. No verso de número 33, que antecede o texto da nossa meditação, diz que logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Agora, por certo, ele diz a Pedro: olha, nós estamos todos reunidos e louvamos a Deus por você ter ouvido o nosso chamado e ter vindo. E agora Pedro olha e diz: eu estou aqui por ordem de Deus e reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que é agradável a Ele que em qualquer nação, se alguém se coloque em temor a Ele e que faça o que verdadeiramente aos olhos dele é justo. E quando este alguém se manifesta desta forma, atrai o olhar de Deus, o amor de Deus, o zelo de Deus, os cuidados de Deus. Deus hoje olha para você e diz: não haverá acepção de pessoas aos meus olhos. Por certo, eu te amo de igual modo amo um sacerdote. Eu te amo de acordo com o teu coração. Nada vai impedir de que eu dispense sobre ti as minhas misericórdias, porque o meu projeto é alcançar as vossas vidas através do arrependimento por meio do sacrifício de Cristo e trazê-los
trazê-los ao meu convívio, trazê-los ao rol da minha verdadeira família de adoradores, e você é selecionado para fazer parte da família de adoradores, como eterno adorador que somos de Deus. E Deus hoje olha e diz: se alguém da tua casa, da tua família, ainda não processa esta fé, ele também vai ser alcançado, ela também vai ser alcançada, porque o plano que eu tenho é unir todos na minha presença, todos para ser por mim abençoado, para ser por mim cuidado, para estar debaixo do meu zelo, para estar debaixo do meu pastorio, e Deus vai manifestar esta gloriosa obra no nome do Senhor. Vá comigo no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, e você vai ler comigo no capítulo de número 1, Efésios capítulo 1, e você vai ler comigo a partir do versículo de número 5. Efésios 1, verso 5, vai nos dizer assim: e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis em si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem temos e também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Paulo aqui, ele diz: olha, amados, nós por certo somos feitos agradáveis a Deus através de Cristo, do seu Filho amado, daquele que veio agora para demonstrar o grande amor de Deus, para dar a sua vida pela humanidade, para convergir todos, seja de uma nação ou de outra, seja ele alto ou baixo, seja ele de qual grau da sociedade for, todos agora estão debaixo do poder da misericórdia, descobrindo o ministério da reconciliação, para que por isso os anjos temam e adorem, e nós, o que em terra estamos, possamos também adorar Deus na beleza da sua santidade, porque quando Deus criou o homem, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, era para manter um relacionamento com o homem, tanto que em Gênesis nós vamos encontrar na criação, nós vamos ver Deus visitando o homem no jardim do Éden, nós vamos ver Deus todo caindo à tarde, indo falar com o homem, porque este era o propósito inicial de Deus, mas agora com o pecado, todos fomos afastados desta comunhão, mas pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos agora trazidos à presença de Deus, e agora o Senhor, cumprindo o seu projeto original, para que o nome dele seja exaltado e glorificado na sua vida, ele vai tratar cada dia do aperfeiçoamento
aperfeiçoamento. Isto se você der lugar ao poder da palavra, como Paulo diz, você foi evangelizado e após crer no evangelho, na ministração da palavra, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual agora está dentro de você e vai permanecer com você, porque ele é o penhor da tua salvação e ele só vai deixar de estar em você se você se afastar de Deus ou pecar e se afastar da comunhão, ou se você perseverar fielmente no Senhor. Você só vai perder o Espírito no dia do arrebatamento, quando ele te entregar para o Senhor nos ares. Por certo, querido, ele é o penhor da tua salvação, da tua redenção, e agora você vive esta manifestação da glória de Deus, da fé no Senhor, porque agora você se desperta a ter esta comunhão, assim como Cornélio foi despertado a conhecer Deus e queria ouvir, e Deus, por certo, levanta Pedro para ir lá e fazer, louvado seja Deus, conhecido as verdades do Senhor, para que ele desfrutasse dos cuidados de Deus, das bênçãos de Deus, da comunhão com Deus, porque não falar do avivamento vindo da parte de Deus. Vá comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 66, e você vai ler comigo do verso 1 ao verso 2. Isaías 66, 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, o que treme e teme diante da minha palavra. Deus agora olha e diz: que lugar eu terei para habitar? Que lugar eu poderei repousar se todas as coisas foram feitas por mim? Será que o homem seria capaz de preparar algo? Ou que para onde eu vou olhar e vou tomar como possessão, e eu vou ter como minha herança, e vou ter como meu lugar predileto de vida? E ele diz: aquele que é pobre de espírito, aquele que agora tem o coração contrito, que teme e treme diante da minha palavra. Ou seja, quando nós olhamos o poder da palavra e nos rendemos a ela, nós atraímos o olhar de Deus, nós atraímos os cuidados de Deus. Você, quando teme a palavra de Deus e diante da palavra do Senhor você se rende para ouvir e colocar em prática, obedecendo o que nela está escrito, trazendo para a prática da sua vida, você está atraindo o zelo de Deus, a bênção de Deus, as maravilhas de Deus. Vá comigo no Salmo de número 115. No Salmo de número 115, e você vai ler comigo neste Salmo 115, a partir do versículo de número 11. Louvado seja Deus. Salmo 115, versículo de número 11. E você vai ler até o verso 16. E o texto diz assim: vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, e Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. E abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, e vós e aos vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele aos filhos dos homens. Louvado seja Deus. Quando os olhares de Deus são atraídos,
você então conhece que Deus se lembra. E se Deus se lembra, Ele vai cumprir na tua vida a aliança que Ele fez com os nossos patriarcas na fé. E Ele vai trazer a existência para a sua vida. E vai restaurar o teu caminho de adoração, porque agora Ele vai te fazer, louvado seja Deus, um sacerdócio real e uma nação totalmente santa, escolhida de Deus, aonde você vai estar preparado para oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. E aí você vai olhar que Deus vai te abençoar e vai trazer a bênção sobre a tua vida, porque você teme o Senhor, e assim você verá que Deus te escolheu, porque quando fala de Israel, fala do escolhido, aquele que foi separado para Deus, louvado seja Deus. E quando fala de abençoar Arão, está falando aquele que Deus nomeou como sacerdote, louvado seja Deus. E você hoje é um sacerdote do Senhor, você hoje é uma sacerdotisa de Deus, porque agora o Senhor te escolheu e te trouxe para você ter um relacionamento com Ele, apresentar sacrifícios a Ele, para que o nome dEle seja exaltado, e desta forma Ele vai abençoar a tua casa, abençoar teus filhos, e vai multiplicar, ou seja, Deus vai dar abundância, e toda sorte de bênção vai estar presente, e você vai viver muitos anos fartos de vida, para que você possa olhar e ver o filho dos seus filhos, e poder dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor Deus vai fazer isto aonde? Na glória? Não, porque os céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aí Deus está te dizendo: é aqui neste mundo que eu vou te abençoar, é aqui neste mundo que tu vai conhecer o meu zelo, é aqui neste mundo que tu vai desfrutar das minhas maravilhas, dos meus cuidados. Eu vou estar presente na tua vida, abençoando, respondendo a tua oração, respondendo o teu clamor, tornando visível a minha glória na tua vida, para que o mundo conheça que tu temes o meu nome. Vá comigo ainda nos Salmos, e agora no Salmo de número 12, louvado seja Deus. Salmo de número 12, e você vai, louvado seja o nome do Senhor, você vai ler comigo, e você vai entender que aqui o salmista, ele diz assim, no verso 5 ao verso 7, ele diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele a quem eles assopram a assolação. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrarás para sempre. Deus hoje olha para você e diz assim: você está humilhado, você tem temido o meu nome, você tem andado como pobre de espírito, porque tem contido a sua ira, a sua raiva, o seu ódio, você tem deixado fugir de você, e por conta disso tem se levantado várias situações de opressão. Mas o Senhor diz que agora, ou seja, em prontidão de tempo, Ele vai se levantar e vai trazer sobre ti a bênção. Ele vai trazer sobre ti a vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você vai ver que Deus vai te livrar, porque você vai ver que Deus vai cumprir a palavra, e a palavra dele não há engano, não há mentira, a palavra dele é verdadeira e clara e eficaz, aleluia, de entendimento. Como está registrado, ele vai cumprir na tua vida toda sorte de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no livro dos Salmos, agora no Salmo 69, e você vai ler comigo do verso 30. Salmo 69, verso 30. O texto diz: louvarei o nome de Deus com cânticos, e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que o boi ou o bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão, o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus.
porque o Senhor ouve aos necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará a Sião e edificará a cidade de Judá, para que habite ali e possua, e herdá-lo-á a semente dos seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela seguramente. Deus hoje olha e o salmista, e diz para você, olha o que o salmista expõe, que ele vai louvar a Deus, porque para Deus ele quer receber louvores mais do que um sacrifício do animal gordo e daquele que é criado de forma específica para o sacrifício. Mas o Senhor Deus olha e diz assim, eu me alegro mais de um culto de adoração, de uma tarde de louvor, de um testemunho de vida, de algo em que você faz porque teme a Deus, por algo que você pratica porque honra a Deus. Deus se agrada mais do que um sacrifício de animal, de holocausto. Ele se agrada do seu bom testemunho, do seu amor para com seus irmãos, da forma em que você se dedica para abençoar uma vida, para socorrer uma vida, para levar uma palavra de Deus para alguém, para ser canal de bênção para a vida de alguém. O Senhor diz assim, você movimentará ações de graça. Ou seja, ainda que alguém não mereça, mas você vai lá e praticará obras para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai amar aquele que está no valado, perdido, e você vai somar esforço para tirá-lo de lá, para resgatá-lo de lá, para levá-lo à comunhão com Deus. E Deus está dizendo para você, eu me agrado deste tal sacrifício. As nações vão estar apresentando isso. Todos aqueles que buscam temer a Deus vão se inspirar com você e vão se alegrar em Deus, vão conhecer Deus por estas medidas. E aí você vai ver que o Senhor vai abençoar e trazer restauração, vai abençoar a tua vida, nada vai faltar para você. Tudo Deus vai fazer, a ponto de você ter a seus bens materiais, como casas estabelecida, abençoada, e quando chegar a sua muita idade, seus filhos vão estar tendo herança. Por quê? Porque o Senhor tem trazido sobre ti toda a sorte de bênção. Vá comigo no livro do profeta Isaías, e agora no capítulo de número 25, Isaías capítulo 25, do verso 4 a 6. E o texto nos diz assim, porque o Senhor fostes a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, e na sua angústia refúgio contra a tempestade e a sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, e como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da expressa nuvem. Assim, o cântico dos tiranos será humilhado, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos e uma festa com vinho puro, com tutano gordo e com vinhos puros, bem purificado. Deus hoje olha para você e diz assim como Isaías profetizou, e ele anunciou ao povo que cresce no Senhor, que acreditasse no Senhor, porque eles veriam o livramento de Deus, porque assim como o Senhor foi no passado, seria com eles naqueles dias, e seria nos dias que estavam por vir, porque ele seria a fortaleza do pobre, ele seria o amparo do necessitado, e todo o desejo de todos os seus inimigos cairiam por terra, e não prevaleceria, como uma sombra de uma grande nuvem. Louvado seja Deus, aliviaria o calor. Assim o Senhor seria para levar a fadiga do seu povo. Aí Deus olha para você e diz, para você eu estou preparando no monte da oração, como recompensa da tua vida de comunhão, da tua vida de integridade comigo, um tempo de festa, um tempo de júbilo, aleluia, aonde você vai fazer momentos de ação de graça para glorificar o nome do Senhor com coisas deliciosas. Louvado seja Deus. Ainda no livro do profeta Isaías, agora no capítulo de número 41,
Isaías 41, verso de número 17 e a 20 diz assim: os aflitos e necessitados buscam as águas, e não as há, a sua língua se seca de sede, mas eu, Senhor, os ouvirei, eu, Deus de Israel, jamais os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, e tornarei o deserto em tanques e de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de citra, e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, e o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Deus hoje está olhando para você dizendo: ei, eu vou transformar o teu deserto em lugar de refrigério, de bênção, de zelo, porque aqueles que ouvem a minha palavra e temem e buscam entender as minhas verdades são por mim abençoados. E ainda que você passe por momentos em que os teus inimigos venham dizer que o Senhor se esqueceu de ti, Deus está dizendo: teu deserto vai se tornar um grande bosque da tua vida. Ainda no livro de Tiago, capítulo 2, verso 5, diz assim, Tiago 2,5: ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago está dizendo: alegrai-vos, meus irmãos em Cristo. Porventura Deus não trouxe esta revelação graciosa àqueles que estavam desprezados e sem rumo, sem futuro, por maneira de se apresentar a Deus aquebrantado? Deus está preparando algo especial para você, porque Ele te ama, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te esquecer, Ele vai cumprir as promessas na tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Vá comigo em 1 Crônicas, e você vai ler comigo aqui no livro de 1 Crônicas, louvado seja Deus, no capítulo de número 22, do versículo 11 ao versículo 13, e o texto diz assim: agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera, e edifica a casa do Senhor teu Deus, como lhe disse a ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus, e então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer o estatuto e o juízo que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas em nenhum pavor, porque o Senhor é contigo. Deus aqui nos dá a entender quando Davi fala com Salomão, e ele diz: o Senhor me fez uma promessa, que o fruto que viria de mim seria aquele que iria construir o templo do Senhor. Agora, meu filho, vai na tua força, constrói o templo de Deus. Salomão está dizendo: meu pai passou esta mensagem para mim, e ele disse: tão somente te lembra de que tu deves temer a palavra de Deus, deves guardar a palavra de Deus, cumprir toda a lei que foi revelada ao seu santo servo Moisés, e se assim tu fizeres, tu terás longos dias de vida e serás bem sucedido, serás abençoado na terra e prosperarás em tudo. Deus está dizendo para você: eu tenho para a tua vida prosperidade. Vá comigo em 2 Crônicas para nós fecharmos, no capítulo de número 26, do verso 3 ao verso de número 5. E o texto diz assim: ora, Uzias, da idade de 18 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo
o que fizera Amazias seu pai, porque Deus deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Queridos, assim como Uzias teve o início do seu ministério e prosperou na terra, em tudo que ele fez, enquanto ele buscou o Senhor, ele prosperou. Que você também se lembre disso. Busque estar com Deus, busque obedecer a Deus, busque a face de Deus, coloque todos os seus desejos, todas as suas vontades, todos os seus projetos diante de Deus, e o Senhor Deus te fará prosperar. Louvado seja Deus. Convido você a orar comigo neste momento. Querido Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor amado e santo, grave a mesmo ao íntimo do nosso coração e abençoa a vida do teu servo, da tua serva, e em nome de Jesus conceda-lhes a tua vitória. Senhor amado, eu oro agora para que tu venha solucionar a cada problema, e o Senhor Deus venha entregar a bênção na vida dos teus filhos. Aquele que está enfermo seja curado, aquele, Senhor, que está aflito, meu Pai, por algum tipo de problema ou aflição, receba agora a solução desta causa e tome posse da bênção no nome de Jesus. Pai amado, restaura este ministério pessoal, aviva o teu filho e a tua filha, enchendo do teu poder e da tua glória, alcança os membros da sua família que ainda não teve o teu nome, e opera o milagre da salvação, opera o milagre da libertação. Oh, em nome de Jesus, concede a vitória. Alabaxanda ramaia decandarai. Eu oro, Pai, determina um milagre na vida dos teus filhos, age pelo poder do sangue de Jesus, e assim nós oramos e determinamos a bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe, e não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, não esqueça de convidar seus amigos e amigas, parentes que ainda não se inscreveram, inscrever-se no canal Luz da Libertação Oficial. E lembrando que na descrição dos nossos vídeos você vai encontrar aí as contas da igreja, para que você que deseja ofertar ou dizimar tenha como efetuar os seus depósitos em nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as ricas bênçãos do Espírito Santo seja com todos e os seus familiares, hoje e sempre. Amém.